Muito bom dia, meus queridos, minha turma querida do sexto ano. Espero que todos estejam bem. Nós não estamos tendo aulas presenciais, mas nós, professores, estamos aqui para continuar o nosso conteúdo. A nossa aula hoje é uma continuidade do que nós estávamos dando. Lembram? É a acentuação gráfica. Então vamos recordar? Será que vocês aí estão pensativos igual essa imagem que aparece aí? Sei lá, hein? Eu espero que não. Vamos lembrar da regra da acentuação gráfica. Primeiro existem as palavras monossílabas, que possuem uma única sílaba, dissílaba, duas sílabas, três sílabas, chamada de trissílaba, e polissílaba, a partir de três sílabas. Lembrando que existem as palavras oxítonas, quando a última sílaba tônica é mais, né, por ser tônica, é mais forte. Exemplo, caju. Temos as paroxítonas, penúltima sílaba mais forte, como, por exemplo, a palavra Carla, madeira, Tatiana. E existem as proparoxítonas, que quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, que é o caso de matemática. Vamos aí lembrar do professor André, ele dá aula de matemática. Antepenúltima sílaba é uma proparoxítona. Para que nós entendamos as regras da acentuação gráfica, precisamos lembrar disso tudo, né, meus queridos? Então, vamos começar com a primeira regra. Regra dos monossílabos tônicos, aquele que tem um som mais forte. São palavras formadas por uma única sílaba. São acentuados quando terminados em A, pode ser seguido ou não de S, E, O, Pá, Pé, Pó. Também os monossílabos que encerram os ditongos abertos, como ei, el, oi. Exemplos: as palavras véu, pode ser também no plural, véus, réis, dói, sóis. Meus queridos, vamos lembrar o que são ditongos? Ditongos é quando numa mesma sílaba eu tenho uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa. Vejam aí na palavra véu. Na palavra véu, que é a palavra monossilábica, o meu ditongo. Por quê? Porque eu tenho o E como vogal e o U como uma semivogal. Ele foi acentuado porque os ditongos abertos nas palavras monossilábicas são acentuadas. Aberto porque o som sai assim, ó, el, e não eu. Dói, aberto, e não como boi, né? Então, os ditongos abertos das palavras monossílabas ei, el, oi, assim como as terminadas em A, E, O são acentuadas. Vamos, meus queridos, para a regra das oxítonas. São as oxítonas quando a última sílaba tônica é a mais forte. Qual é a regra, meus queridos? Recebem acento tônico, ou melhor, recebe acento quando as oxítonas são terminadas em A, E, O, em e ens. Isso é revisão, hein? Não esqueça, nós já vimos isso. Na palavra sofá, poderia ser também sofás, seguida de S. Pará, maracujás, Paraná. Terminado em E. Você, café, bebês. Terminado em O. Avô, avós. Terminado em alguém, também, porém, ninguém. E por último aí, terminada em ens, parabéns. Eu tenho certeza que agora, nesse momento, vocês vão lembrar da nossa musiquinha. Vamos ver se vocês lembram? É assim.
Palavras oxítonas, quero ver, terminadas em E e O, recebem o acento, porque a palavra fica bem melhor. Palavras oxítonas, terminadas por em e ens, na derradeira sílaba, recebe o acento também. Olha que nós cantamos essa música várias vezes em sala de aula, mas para quem prefere o axé, vamos lá? Aê, 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 e, oh, é. Nessa musiquinha resume, meus queridos, a regra das oxítonas. Vocês podem também ensinar os papais, né? Ao papai e à mamãe. Vamos cantar todos juntos. Só que eu tenho uma outra regra para as oxítonas. Além delas terminadas em A, E, O, em, seguidas ou não de S, né? As oxítonas terminadas em ditongos abertos também levam acento, que é o caso de anéis. Olha aí, na última sílaba, néis formou um ditongo aberto. Herói é uma palavra de sílaba, na última sílaba também formou um ditongo aberto, porque eu tenho na palavra herói uma vogal e uma semivogal que ficam na mesma sílaba. Regra número 3, meus queridos, nós já falamos sobre as monossílabas, já falamos sobre as oxítonas e agora sobre as paroxítonas. Só quero lembrar o seguinte, só vai ser considerada oxítona, paroxítona e proparoxítona quando a sílaba tiver mais de uma, ou melhor, quando a palavra tiver mais de uma sílaba. A palavra monossilábica não podemos chamar de oxítona. Vamos lá, palavras paroxítonas. Quais são as regras? O que é paroxítona mesmo? Esqueceram? E aí, Caio? Sara? Vamos lembrar? Felipe? Tatiana? Vamos lá. Todas as paroxítonas terminadas em A, E, O, em e ens não são acentuadas. Meus queridos, só lembrarmos das regras das oxítonas. E as regras das paroxítonas é justamente o contrário das oxítonas. Então, as terminadas em A, E, O, em ens não são acentuadas. Recebem acento quando terminadas em quaisquer, né? Quaisquer terminações. Por exemplo, a palavra nível é uma paroxítona porque é a penúltima sílaba mais forte. Falem com martelo. Nível. Isso aí. Então, por ela ser uma paroxítona, podemos acentuar, porque não é terminada em A, E, O, em e ens. É terminada em L. Posso? Vamos à palavra açúcar. É uma paroxítona. É terminada em R. Posso acentuar. Vamos à palavra ali no X. Clímax. É uma paroxítona. Sim, penúltima sílaba mais forte. Terminou em quê, meus amigos? Meus queridos alunos? Em X. Então, podemos acentuar. Vamos às regras das proparoxítonas. Estão lembrados? Proparoxítonas, sempre olhando de trás para frente. A regra das proparoxítonas é a seguinte. Primeiro, uma proparoxítona é a antepenúltima sílaba mais forte. A própria palavra proparoxítona, ela é uma proparoxítona. Olha lá. O nariz é mais forte olhando de trás para frente? Não. Tô é mais forte? Não. Esqueci é mais forte? Sim. Então, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Repetindo. Quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, eu estou diante de uma proparoxítona.
E a regra é muito fácil, porque não tem exceção. São as palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Todas são acentuadas. Lembrando, médico, árvore, maiúsculo, ônibus, Pitágoras. Então, eu acentuo todas as proparoxítonas. Também vamos cantar uma musiquinha. Isso é porque a professora Martelo canta muito bem. Eu canto tão bem que eu não vou parar de cantar nunca mais para vocês. A música das proparoxítonas são: as proparoxítonas, todas são acentuadas, meu irmão. É a regra mais simples, porque não existe exceção. Mais uma vez, as proparoxítonas, todas são acentuadas, meu irmão. É a regra mais simples, pois não existe exceção. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Ok. Vamos falar, meus queridos, dos acentos diferenciais. Acento diferencial, vamos falar sobre pode e pode. Nós usamos pode com acento. Podem ver que as duas palavras são paroxítonas. Qual é a regra? Pode com acento nós usamos quando o verbo poder está no pretérito perfeito indicativo, no passado. E o pode nós usamos quando o verbo está no presente do indicativo, no presente. Então, vamos lá. Pode, usado no passado. Pode, sem acento, usado no presente. Vamos ao exemplo. Ele não pôde ficar para as festas no final do ano, porque precisava trabalhar. Olha, ele precisava, passado. Pôde indica uma ação que ocorreu em um determinado momento no passado. Vamos ao exemplo do pode. Ela não pode falar no celular enquanto dirige. É o momento atual. Pode indica uma ação que ocorre no exato momento em que é narrada. Então, temos o acento diferencial entre pode e pode. Pode passado, pode presente. O verbo pôr, eu tenho o verbo pôr, né? Que ele é sinônimo de colocar, e tenho por preposição. Quais são as preposições? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, sem, sob, sobre, trás, perante, para, por. Quando for preposição, não tem acento. Quando for verbo, sinônimo de colocar, vai ter acento. Vamos, então, aos exemplos para que fique mais claro para vocês. Ele não pôde ficar às festas de final de ano porque precisava trabalhar. Isso aí foi o exemplo que eu dei do pôde, né, no passado. Ela não pode falar ao celular enquanto dirige. É o exemplo do pode também. Agora vamos ao exemplo do por e por. Por verbo e por preposição. Vamos lá. Você pode pôr mais água no meu copo? Você pode colocar mais água no meu copo? Olha aí, esse pôr é verbo, ele é acentuado, forma do verbo pôr no infinitivo. Estão lembrados que é um verbo no infinitivo. Aqueles verbos terminados em ar, i, or, e ele pertence à segunda conjugação, não esqueçam. Ela declarou todo o seu amor por mim. Ele aí não está no sentido de verbo, ele é apenas uma preposição e está ligando palavras. Queridos, agora nós vamos falar sobre outros acentos diferenciais. Vamos lá. Acentua-se com circunflexo a terceira pessoa do plural do presente do indicativo, do verbo ter e vir. Ele tem.
Eu falo, ele tem um lindo brinquedo. Como o verbo está no singular, porque corresponde à terceira pessoa do singular, ele não tem acento. Agora, quando eu digo eles têm, aí tem um acento diferencial, terceira pessoa do plural do presente do indicativo tem um acento circunflexo. O verbo vir, ela vem à minha casa. Olha só, a terceira pessoa do singular não tem acento, mas a terceira pessoa do plural leva o acento circunflexo para diferenciar a terceira pessoa do singular. Elas vêm. E temos os derivados, meus queridos, os derivados do verbo ter e os derivados do verbo vir. Nos derivados, tanto singular quanto no plural, um e outro vão levar acento. Só que no singular leva o acento agudo e no plural leva o acento circunflexo. Exemplo, ele retém. Se fosse na terceira pessoa do plural, eles retêm. Ele intervém, né? Derivado do verbo vir. Olha lá o acento agudo. Já no plural, eu uso eles intervêm com acento circunflexo. Lembrando, vamos recapitular. No verbo ter e no verbo vir, a terceira pessoa do singular não tem acento, só levará na terceira pessoa do plural o acento circunflexo. Porém, os derivados desses verbos levam acento tanto no singular, que é o acento agudo, quanto no plural, que vai levar o acento circunflexo. Tá tudo claro aí? Vamos lá, então. Outros exemplos. Ele detém, com acento agudo. Eles detêm, com acento circunflexo. Ele advém, com acento agudo. Eles, terceira pessoa do plural, olha lá. Advém, com acento circunflexo. Para nós finalizarmos, meus queridos, a Martelo colocou aqui uns exercícios muito simples, que já vem com gabarito, e nós vamos só fechar esse material com chave de ouro, com esse exercício. Quem foi o primeiro médico do mundo? Felipe, tá olhando aí? Anotando? Quero esses exercícios nos cadernos de vocês. Quando eu voltar, eu vou dar o visto. Estudem sempre no horário de vocês, no horário de aula. Quem foi o primeiro médico do mundo? O pensador grego Hipócrates é considerado o pai da medicina. Ele viveu entre 460 e 360 anos antes de Cristo. Os cuidados com a saúde do próximo já era uma prática na família dele, que acabou se aprofundando nos estudos a respeito do corpo humano e iniciou a prática da observação clínica. Além de atuar como médico, foi professor de medicina na Grécia. Primeira questão, lembrando que já está com gabarito. Prestem atenção na explicação aqui. Todos prestando atenção? Estão gostando da aula? Isso aí. Bravura, hein, gente? Não é porque está em casa que não vai estudar com muita dedicação. A palavra-chave do título do texto a palavra-chave é a palavra médico. Então, ela é uma proparoxítona, porque é a antepenúltima sílaba mais forte. Questão 2. Na oração, já era uma prática na família dele o monossílabo tônico, que é a palavra já, exprime ideia de tempo. Isso aí. Já indica a ideia de tempo, assim como as palavras não são monossilábicas, mas outras palavras que têm ideia de tempo. Nunca, jamais. Questão número 3, o vocábulo saúde. Ele é acentuado, a professora Martelo
deu para vocês a regra dos hiatos. I e U dos hiatos, quando sozinhos ou seguidos da letra S, são acentuados. O vocábulo saúde é um hiato. Esse U fica sozinho. Aí eu tenho 3 vogais. Então, a resposta é um hiato. Questão 4. Iniciou a prática da observação clínica. Os termos acentuados têm em comum o fato de serem. Quais são as palavras? Prática e clínica. Prática é um substantivo, clínica e observação clínica está como adjetivo. Então, a opção não são as duas adjetivos, não são as duas substantivos, mas tem algo em comum. Tanto em prática quanto em clínica, eu tenho aí proparoxítonas. Todo mundo prestando atenção? Vamos lá. Classifique a palavra grifada quanto à sílaba tônica. Hipócrates é uma proparoxítona. Além. Número 1 é uma oxítona. E a palavra Grécia, vamos falar juntos? Grécia, a palavra de sílaba, e eu tenho aí uma paroxítona. Meus queridos, esse vídeo vai terminar aqui e eu espero que todos tenham prestado atenção. Façam os exercícios no caderno, copiem, que eu vou dar o visto no caderno de vocês. Um beijo a todos.